Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Essa palavra que quando a gente compreende, quando a gente entende, ela tem o poder de nos libertar. Libertar de quê? Da mentira, do engano. E quando a gente entende a verdadeira palavra, as portas dos céus se abrem para nós. Porque nós temos a certeza absoluta que temos o Espírito de Deus. Porque a palavra é muito clara quando ela diz que é o Espírito de Deus que revela a palavra do Senhor na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Jesus Cristo conversando com seus discípulos, naquela época, Jesus Cristo já revelou para os discípulos qual era a obra do Espírito Santo. E qual é a obra do Espírito Santo na minha vida e na tua vida? A obra do Espírito Santo não é gritar, não é rodopiar, não é fazer adivinhações dentro dos locais de congregar com os nossos irmãos. Isso não é obra do Espírito Santo. Isso é obra da carne. Mas Jesus Cristo, conversando com seus discípulos, e ali ele vai revelar para os discípulos qual é a obra do Espírito Santo aqui na terra. E foi naquela época e está sendo até hoje. E a obra do Espírito Santo hoje é da mesma forma na minha vida e na tua vida. Então nós vamos hoje entender e compreender qual é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Jesus Cristo ali conversando com os seus discípulos, ele vai dizer, e hoje também ele fala para cada um de nós. Preste atenção, coloque no seu coração, abra a sua mente, abra seu coração e entenda qual é a obra do Espírito Santo aqui na terra, em nossas vidas. E a palavra diz assim, no livro de João, capítulo 16, a partir do verso 7. A palavra diz, Jesus Cristo falando para os discípulos. E a palavra diz, mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vocês. E Jesus diz, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus Cristo estava ali tendo uma conversa com seus discípulos. E ele falou para os discípulos que ia cumprir a obra que ele veio para cumprir, e ele ia embora. E aí os discípulos se entristeceram. Aí Jesus fala isso para eles, olha, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, eu não vou mandar o Consolador. O Consolador não pode vir para vocês. Jesus estava dizendo o que para os discípulos? Olha, eu estou aqui presencial. Mas se eu for, o Espírito Santo vai vir e vai fazer morada em vocês. E vai habitar em vocês. Era isso que Jesus estava ali, querendo que os discípulos entendessem e compreendessem que eles não iam ficar só. Eles iam ter alguém morando e habitando no corpo deles, como hoje também nós temos em nosso corpo. O Espírito Santo, o Consolador, morando e habitando em nós. E Jesus diz, porque se eu não for, Jesus está dizendo, olha, se eu não for, o Consolador, ele não pode voltar, ele não pode vir para vocês. E preste atenção, quando chega no verso 8, o que é que Jesus Cristo vai dizer para os discípulos? E hoje também ele está falando para mim e para você. E aqui ele vai revelar qual é a obra do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Preste atenção, porque a obra do Espírito Santo não é pular, não é correr, não é gritar, não é falar em línguas, não é subir monte, não é descer monte, não é se batizar. Nada disso é obra do Espírito Santo. Jesus Cristo revelando para os discípulos o que era que o Espírito Santo ia fazer na vida dos discípulos, dos apóstolos. E hoje ele continua fazendo na minha vida e na tua vida. E no verso 8 a palavra diz, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, quando o Consolador vier, convencerá. Bota essa palavra na sua mente e na sua cabeça. Quando o Consolador vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo, as pessoas,
do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo. É nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele nos convence. Ele nos revela tudo o que já aconteceu. Não é que vai acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu a justiça, o juízo e o pecado que foi destruído lá na cruz. Era isso que Jesus queria que os discípulos entendessem. E ele diz, quando o Consolador vier, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer vocês. E hoje o Espírito Santo me convence e te convence do pecado. Jesus, lá na cruz do madeiro, quando ele abriu os braços e disse, está feito, está pronto, está consumado, ele estava ali destruindo o pecado. E na sequência, a morte. Porque todos eles, naquela época, estavam condenados à morte. Todos eles estavam condenados à morte. E hoje, ninguém está condenado à morte. Só aqueles que estão debaixo do juízo de Deus e não acreditam em Deus. E não acreditam na obra perfeita de Jesus. Mas o juízo de Deus foi lá na cruz. A justiça de Deus sobre nossas vidas foi lá na cruz. E a destruição do pecado foi lá na cruz. Por isso que Jesus aqui revela para os discípulos e hoje revela para mim e para você. E ele diz, quando ele vier, quando o Consolador vier, convencerá. Ele nos convence do pecado, porque o pecado foi destruído. Por quem? Por Jesus Cristo, lá na cruz. E quando ele destrói o pecado, na sequência ele destrói a morte, quando ele se levanta ao terceiro dia. A morte está destruída. Quando ele se levanta ao terceiro dia, a morte está destruída. Da justiça. Por que da justiça? Porque todo aquele que crê na obra perfeita de Jesus, todo aquele que crê que Jesus Cristo já destruiu o pecado, aniquilou o pecado, aniquilou a morte, esse está justificado. E todo aquele que acredita na obra perfeita de Jesus não tem pecado. Está limpo, está liberto, está justificado. Porque Jesus Cristo já justificou. Jesus Cristo, ele não vai voltar para perdoar pecados. Jesus Cristo, ele não vai voltar para justificar pessoas. Se você acredita na obra perfeita de Jesus, você é limpo para Deus, mais limpo do que a neve. Você não deve, você não é devedor. Você não está condenado à morte. Porque quem está condenado à morte é quem está debaixo de pecado. O pecado, na sequência, morte. E quem é justificado? Está justificado, está limpo, não está debaixo de condenação, não está debaixo de morte eterna. É isso que a palavra nos ensina. Era isso que Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos. E ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção. Tem muitos líderes, pastores, dizendo que Jesus vem julgar. O julgamento foi lá na cruz. A destruição do pecado, aniquilou o pecado, destruiu a morte, te justificou e tu estás debaixo do juízo de Deus. Toda a raça humana está debaixo do juízo de Deus, porque o juízo de Deus foi na cruz. O juízo de Deus foi na cruz para toda raça humana. Vamos ver o juízo de Deus, vamos entender o juízo de Deus. Lá na cruz, o juízo de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vamos entender a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Porque tem muitos líderes, pastores, dizendo que Jesus vai voltar para julgar. Não, você já está julgado. Eu já estou julgada. Toda a raça humana já está julgada. Ou salvação, ou perdição.
É isso que a palavra nos ensina. O próprio João, no livro de João, capítulo 3, a partir do verso 18. Preste atenção. O juízo de Deus está sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a vida de toda a raça humana. E a palavra diz assim, capítulo 3, a partir do verso 18, diz: quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Você crê na obra perfeita de Jesus? Você crê que Jesus Cristo te salvou? Você crê que Jesus Cristo já te limpou? Você crê que Jesus Cristo já te justificou? A palavra está dizendo: quem nele crê não é condenado. Isso significa, se eu creio, eu não estou debaixo de condenação. Isso significa, se eu creio, o juízo de Deus está sobre a minha vida. Eu creio, fora de condenação. Eu creio, eu tenho a vida eterna. É isso que a palavra está dizendo. E presta atenção no que a palavra diz mais. Mas o que não crê já está. Ele não vai estar, ele já está. O quê? O que é que ele está? Mas o que não crê já está condenado. O juízo de Deus está na minha vida se eu creio. O juízo de Deus está na minha vida se eu não creio. É isso que a palavra está me dizendo. Então o juízo de Deus foi lá na cruz. Quando ele disse: está pronto, está feito, está consumado. Quem crê não é condenado. Quem crê, vida eterna. E quem não crê, condenação eterna, morte eterna. Jesus Cristo não vai voltar para nos julgar. Ele já nos julgou lá na cruz. Ele aniquilou o pecado. Ao terceiro dia, quando ele se levantou, ele destruiu a morte, que a morte naquela época predominava porque todos estavam debaixo de pecado, que Jesus ainda não tinha morrido na cruz para limpar, para salvar, para perdoar. Mas hoje nós não estamos mais debaixo de pecado, porque Jesus Cristo lá na cruz, ele aniquilou o pecado, ele destruiu a morte. E estamos debaixo do juízo de Deus. O juízo de Deus foi na cruz. O juízo de Deus não vai ser hoje, não vai ser amanhã e nem vai ser daqui a 100 anos, nem daqui a 200 anos. O juízo de Deus foi na cruz. E é muito claro quando a palavra diz: quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Já está. Jesus não vai voltar. A palavra não está dizendo: mas o que não crê, Jesus Cristo vai voltar para julgar. Não. Se você não crê na obra perfeita de Jesus, a palavra está dizendo que você já está condenado. Mas se você crê na obra perfeita de Jesus, a palavra está dizendo que você não está condenado. Vida eterna. Você crê? Vida eterna. Você não crê? Morte eterna. É isso que a palavra está dizendo. Aqui está o julgamento. Não fique pensando que Jesus vai voltar para te julgar. Não fique pensando que Jesus vai voltar para julgar a raça humana. A raça humana já está debaixo de julgamento. No dia da cruz, no dia que ele morreu, ele fez toda a obra naquele dia, naquele momento. Quando ele morreu e quando ele ressuscitou. A palavra é muito clara quando ele diz: quando ele vier, o Espírito Santo vier, vai convencer o mundo, vai convencer as pessoas do pecado. Aí Jesus diz: eu aniquilei o pecado. E quando eu aniquilei o pecado, eu destruí a morte. Aí Jesus Cristo diz: da justiça. Quando você crê em mim, você é justificado, você é lavado, você é purificado junto comigo, lá na cruz. Aí ele diz: e do juízo, porque você já está julgado. Se você crê em mim, vida eterna. Se você não crê em mim, condenação eterna. Estamos debaixo do juízo de Deus. Toda a raça humana está debaixo do juízo de Deus. Jesus não vai voltar para te julgar. Você já está debaixo do juízo de Deus. Eu já estou debaixo do juízo de Deus. E a palavra diz assim, aqui ele vai dar algumas explicações do que eu acabei de dizer. Aí ele diz: do pecado, porque eles não creram em mim. Ele está dizendo: olha, quem não crê em mim,
continua debaixo do pecado. Quem não crê em mim está condenado à morte. Quem não crê em mim não tem a vida eterna. Agora, quando ele diz quem não crê em mim, ele não está falando de crer de ganhar carro, de ganhar emprego, de ter uma família excelente, maravilhosa. Isso é terreno. Ele está falando do que ele fez lá na cruz do madeiro. É isso que ele está falando. E a gente precisamos entender o que ele fez e aceitar e acreditar. Porque aquele que crê não está debaixo de julgamento. Mas aquele que não crê, aí a palavra diz que já está condenado. Não sou eu que estou falando. Foi o próprio Jesus. Foi João que falou no seu livro, nas suas cartas. E a palavra diz do pecado porque eles não creram em mim. Quem não crê em Jesus está condenado. Quem não crê em Jesus não tem a vida eterna. Quem não crê na obra perfeita de Jesus, a palavra está dizendo que está condenado. E aquele que crê fora de condenação, vida eterna para sempre. E o verso 10 diz assim: da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Bem simples, né, o que Jesus falou. Eu vou justificar vocês e vou voltar para o Pai. E vocês não vão me ver mais. Agora creiam que eu já justifiquei vocês. Ele diz da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Jesus disse, olha, eu vou justificar vocês e vou voltar para o Pai, mas vocês não vão me ver mais. Mas é necessário que vocês creiam, porque aquele que crê está justificado. É isso que a palavra está dizendo. E no verso 11 diz assim, presta atenção, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora presta atenção, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor, abra sua mente, abra seu coração. Porque os pastores, os líderes, quando chega nesse verso, eles isolam esse verso e diz que o príncipe daquele mundo ou deste mundo é um ser. Aqui não está se falando de ser, está se falando de uma condição. E que condição? Pecado e morte. Aí ele deixa muito claro do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Que príncipe? O pecado e a morte. Que naquela época o pecado e a morte, eles prevaleciam, era eles que dominavam o povo judeu. Então Jesus Cristo deixa aqui muito claro do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que foi que Jesus Cristo julgou na cruz? Foi um ser ou foi uma condição? Ele julgou uma condição. A condição que Adão trouxe para toda a raça humana. E na hora que Jesus, lá na cruz do madeiro, se entregou e disse, está pronto, está feito, está consumado. Ali ele estava julgando o pecado. E dando vida eterna a todos aqueles que acreditassem. Então ele diz do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus veio julgar o pecado e na sequência nos tirar da condenação do pecado e nos tirar da condenação da morte. Foi isso que Jesus veio fazer. E aquela raça humana, os judeus, que Jesus aqui estava falando para os judeus, eles estavam dentro desta situação. Tinha alguém que dominava eles. Não era um ser, era uma condição que Adão tinha trazido para toda a raça humana. E Jesus diz do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele destruiu o pecado e na sequência destruiu a morte. E todo aquele que acredita está fora desse juízo. E todo aquele que acredita tem a vida eterna. Porque Jesus, lá na cruz do madeiro, ele destruiu o príncipe daquele mundo, não deste mundo.
Porque este mundo não está mais debaixo de pecado. Nossa, irmã, por que não está mais debaixo de pecado? Porque Jesus destruiu o pecado. Jesus aniquilou a morte. E todo aquele que crê não é condenado. E todo aquele que não crê já está condenado. Era isso que Jesus Cristo estava ali passando para seus discípulos. E hoje essa palavra é para mim e para você. Essa é a obra do Espírito Santo. É nos convencer que o pecado foi destruído. É nos convencer que já somos justificados e que já estamos debaixo do juízo de Deus. Todo aquele que crê não é condenado, vida eterna. E aquele que crê